let me go back to work, okay? See ya, bye! Hello, people from YouTube. How are you doing? Good to see you again. Are you ready for one more Uncle Beto's English Tips? Uncle Beto's English Tips. Aqui tem conteúdo, aqui não tem enrolação, meus queridos. Eu tenho coragem de ensinar vocês a falar em inglês do jeito que o gringo fala. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre introdutores. Mais um caso do se, né? Daquele if. Mas não é o caso do if clause, apesar que vai encaixar no if clause, isso que eu vou explicar para vocês. Mas sabem aquele tipo de expressão que em português a gente fala assim, ó, e se o mundo acabar? E se? Né? Mas e se eu for? E se eu for? Ou então, e se eu fosse? Né? Nós vamos discutir se eu for ou se eu fosse, né? E se ela nunca me ligar? Né? Ou então, e se ela nunca me ligasse? Também funciona. Tá vendo esse e se? E se? E se? E se? Como que eu expresso esse e se em Speak English? Ué, se você não estudar isso aqui, como é que você vai falar alguma frase parecida com essas que eu falei aqui agora? Por isso que é importante estudar coisas que são importantes estudarem. Tem coisas que não são tão importantes de se estudar, mas o e se tem que saber. O e se em inglês é bem diferente da língua portuguesa. Presta atenção agora. What if? Tá aí o e se. What if? Certo? What if the world ends? What if the world ends? Sabe lá? What if? E daí aqui é sujeito e verbo. The world é o meu sujeito. Ends. What if the world ends? E se o mundo acabar? Só que eu posso colocar aqui também, ó. What if the world ended? What if the world ended? E se o mundo acabasse? Acabasse. Só que em inglês, meus queridos, não existe subjuntivo. Como o inglês não tem subjuntivo, eles colocam o verbo no passado. What if the world ended? Aí você tem que traduzir para o nosso subjuntivo, porque esse if, como aquela aula lá, né, aquela aula que eu dei sobre o if clause, transporta, né, nos transporta para o nosso subjuntivo da língua latina. Então, se eu colocar what if the world ends, aqui é se o mundo acabar. Olha o presente aqui, ó. Agora, se eu colocar what if the world ended, é passado. Então é e se o mundo acabasse? Os dois são condições. Só que o primeiro está no presente e o segundo está no subjuntivo. Se o mundo acabasse. Entenderam? Entenderam? Vamos ver outra aqui, ó. What if I go? E se eu for? What if I go? Aí, ó, what if é o e se, que é a nossa aula de hoje. Só que aqui, como eu tô no if, eu tenho que tomar um certo cuidado com o tempo do verbo aqui. What if I go? What if I go? E se eu for? Daqui para frente. Se eu for daqui para frente. Agora, what if I went? What if I went? E se eu fosse? Subjuntivo. Em inglês não tem subjuntivo, então eu uso o passado simples. What if I went? E se eu fosse? É a mesma diferença do português. Se eu for, se eu fosse. É a mesma diferença da língua portuguesa. Vamos ver mais um caso aqui, ó. What if she never calls me? What if she never calls me? Presente. What if, e se, sujeito, she never calls me. Calls tá com S por causa daquele negócio que eu falo para você. Se eu ficar falando todos os detalhes, em todos os posts, de tudo que acontece na língua inglesa, eu vou ficar louco e deixar você louco.
calls é porque é she. She é terceira pessoa. Se eu optar pelo presente, o call tem que ter S. Porque todo verbo no he, she, it, no presente do indicativo tem S. What if she calls me? E se ela me ligar? What if she calls me? Olha que legal. Bacana, né? Vamos ver mais uma só? What if Susan has arrived? What if Susan has arrived? A Susan já chegou. Aqui é o present perfect. No present perfect, a tendência é estar o já embutido nele. Eu não preciso colocar o já no present perfect. Eu posso colocar? Pode. Eu tenho que colocar? Não. Então, quando você vir um present perfect como esse aqui, what if Susan has arrived? Present perfect, ó, has, porque é Susan. Susan has, a terceira pessoa do verbo have é has, mas aqui é o present perfect. What if Susan has arrived? What if Susan has arrived? E se a Susan chegou? Ou, e se a Susan já chegou? Entenderam, meus queridos? Bom, então dá uma olhadinha lá no if clause para vocês entenderem o if clause. Isso aqui tem um pequeno efeito do if, mas na verdade eu vim aqui para introduzir para vocês o what if. E se? E se? E se, meu filho? E se, meu filho? E se? Esse what if, what if, what if. Bom, a explicação foi essa, eu espero que vocês tenham entendido. Esse what if aí é interessante, né? É um introdutor interessante. Pensem com carinho, tá bom, meus queridos? Agora façam a parte de vocês. Nós temos um acordo aqui que se a gente não trabalhar em equipe, meus queridos, já era. Eu tô mostrando, tô explicando, eu acho que vocês entenderam. Agora, olha aqui, ó. Faça um monte de frase de what if, no presente e no passado. Olha quanto, ó, what if. What if, o verbo no presente. What if, o verbo no passado. What if, verbo no presente. What if, verbo no passado. E vai por aí, vá repetindo e montando suas frases à exaustão. Se não, meus queridos, vocês não vão conseguir falar inglês tão rápido. Se vocês não fizerem a parte de observation, que é a minha explicação, imitation, imitar o que eu fiz aqui, e repetition. Esse é o único, o melhor, o mais comprovado método, o mais fácil método e o método que dá mais resultado para você falar inglês. Quando menos você esperar, você já está balbuciando o teu inglês e é um passo antes de você falar inglês fluente, porque primeiro você balbucia um pouco de inglês, depois logo em seguida você começa a falar inglês fluentemente. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Querem conhecer o meu material do SPC sem compromisso? Clica aqui no link que está no descritivo aqui na página do seu YouTube, do livro de conteúdo linguístico, ok? Curtam e compartilhem e a gente volta em mais dicas de inglês do tio Beto. Aqui tem conteúdo. Bye! Eu acordei